Fala, galera. Vamos aí retomar depois desse intervalo fake, esse intervalo virtual aí, no nosso mundo virtual de Zoom, Google Meets, enfim. Finalizando aí a progressão de regime, né? Relembrar esse recurso especial aí, esses dois recursos especiais do STJ, muito importante, né, para fim de progressão de regime, que é a questão da... Eles falam de unificação de pena, o termo não está bem correto, né? O certo seria soma ou unificação de penas, é porque as pessoas usam o termo unificação como se fosse igual a soma ou soma igual a unificação, e não são termos tecnicamente idênticos, né? Há diferença entre uns e outro, né? Essa questão aí foi decidida num repetitivo do STJ, que é aquela questão que a pessoa está cumprindo pena privativa de liberdade, já está lá cumprindo uma pena privativa de liberdade, e durante a execução dessa pena privativa de liberdade surge um novo título executivo, surge uma nova condenação criminal, durante o cumprimento de uma pena de prisão, né? É a aplicação lá do artigo 111 e parágrafo único da Lei de Execução Penal, né? O STJ tinha uma posição no sentido de que o trânsito em julgado de uma nova condenação durante o cumprimento de outra pena privativa de liberdade, esse trânsito julgado dessa nova condenação interrompia o prazo de progressão de regime, né? Era uma posição sem base legal alguma, a lei não prevê esse tipo de interrupção, e aí, nesses recursos especiais, aí, o STJ voltou atrás e disse, não, o trânsito em julgado de uma nova condenação criminal, durante a execução de uma pena de prisão, não interrompe o prazo de progressão. O prazo de progressão continua inalterado, né? Só vai haver a alteração da database ou do prazo de progressão se essa nova condenação criminal que surge durante o cumprimento de uma pena for decorrente da prática de um crime durante a execução da primeira pena de prisão. Então, se eu estou cumprindo pena de prisão e pratico um crime durante esse período, né, um crime doloso, esse crime doloso, pelo artigo 52 da LEP, é falta grave. Então, por si só, o prazo já vai ser interrompido, né? Mas não pela condenação em si, e sim pela prática da falta grave lá, como está previsto no artigo 112, parágrafo 6º do Código Penal. Então, a regra é a superveniência de uma pena de prisão durante o cumprimento de uma outra pena de prisão não é causa de interrupção do prazo de progressão. Só vai haver interrupção, repito, se essa nova condenação for atrelada, decorrer de um crime praticado durante o cumprimento da pena. Porque a prática de crime doloso, durante o cumprimento da pena, por si só, já é uma causa de interrupção do prazo de progressão, perfeito? Então, esse recurso especial é muito importante. Coloquei a questão aí da exceção, que eu expliquei aqui, uma decisão importantíssima do STJ, que era um anseio antigo da defesa, né, por falta de previsão legal em relação ao entendimento anterior do próprio Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma questão também muito quente aí para a Defensoria, que é a questão do prazo de progressão de regime e as causas interruptivas. Bom, vamos avançar aqui. Saídas temporárias também tema importante, houve uma alteração importante aí pelo pacote anticrime, né? As saídas temporárias são aquelas que estão no artigo 122 da Lei de Execução Penal, visita à família, frequência a curso, ou a participação em qualquer atividade que concorra para a reinserção social, né? Artigo 122, inciso 1, 2 e 3, é bom ter isso em mente. E os requisitos da saída temporária estão previstos lá no artigo 123 da Lei de Execução Penal. Comportamento adequado, cumprimento do prazo de 1/6 para o condenado primário ou de 1/4 para o condenado reincidente. Esse inciso 2º aí do artigo 123, que são os prazos, tem uma súmula importante aí do STJ, a súmula 40, que diz que o período que ele cumpre no regime fechado já se computa para as saídas temporárias no regime semiaberto, né? Então, o inciso 2º aí do artigo 123 tem uma súmulazinha, uma das primeiras súmulas do STJ, que é a súmula 40, né, gente? Então, é bom ter também isso em mente aí. E o inciso 3º do artigo 123, que trata aí da questão da saída temporária guardar uma relação de compatibilidade com os objetivos da pena. Também é um outro requisito bem subjetivo, por sinal, né? Mas está lá no artigo 123, inciso 3º do 123 da LEP. Bom, qual é a novidade do pacote anticrime aí? Está aí no parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execução Penal, né? O pacote anticrime proíbe expressamente agora a saída temporária para condenado por crime hediondo com resultado morte, tá? Então, condenado por crime hediondo com resultado morte
não tem direito à saída temporária, qualquer delas, tá? Visita à família, frequência, curso, enfim. Atenção, norma irretroativa. Irretroativa. Por quê? Porque está proibindo o usufruto de um direito. Proibição esta que não existia antes do pacote anticrime. Então, somente os condenados por crime hediondo com resultado morte praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020 não têm direito às saídas temporárias. Perfeito? O parágrafo 2º do artigo 122 é a norma irretroativa. Tá? É uma novidade isso no ordenamento jurídico brasileiro. E só basta lembrar que lá no livramento condicional, o pacote anticrime também está proibindo o livramento condicional para os condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Então, há proibição tanto das saídas temporárias quanto do livramento condicional. Vejam lá o artigo 112, inciso 6º, a linha A, e artigo 112, inciso 8º da Lei de Execução Penal. Perfeito? Proibição ao livramento condicional para condenados por crimes hediondos equiparados com resultado morte. Mas vejam, a questão redacional é muito importante, né, gente? Na saída temporária, a lei só proíbe para condenado por crime hediondo com resultado morte. A lei não fala condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo com resultado morte. Lá no livramento condicional, no artigo 112, a lei claramente proíbe para condenado por crime hediondo e equiparado com resultado morte. Aqui é só para crime hediondo com resultado morte. Então, crime equiparado a hediondo, com resultado morte, tem direito à saída temporária. Porque a lei não proíbe. A lei só proíbe para crime hediondo e não para equiparado a hediondo. E lá no livramento constitucional, não. Lá no livramento constitucional, a lei foi mais clara. Não cabe o livramento tanto para condenado por crime hediondo, quanto para condenado por crime equiparado a hediondo com resultado morte. Aqui na saída temporária, não. É só para condenado por crime hediondo com resultado morte. Perfeito? Então, norma retroativa e só aplicável a condenado por crime hediondo com resultado morte. Crime equiparado a hediondo sem resultado morte tem direito à saída temporária. Vou ter até um exemplo aí da Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. A tortura é um crime equiparado a hediondo. Ah, mas é um absurdo, professor. Eu também acho. Né? Absurdo no sentido de que não tem lógica nenhuma. Mas pelo princípio da legalidade, se a lei não proíbe, não cabe ao intérprete, ao aplicador da lei, criar uma proibição não prevista em lei. Perfeito? Então, atenção aí nesse parágrafo 2º do artigo 122, norma retroativa, que veio aí na Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Só uma observação aí, eu botei uma atenção também, que é a questão do trabalho externo, né? Ou o famoso TEM, T-E-M, né? Trabalho externo, né? Muito comum, um instituto que existe, é muito comum no regime semiaberto, né? Tem previsão lá no artigo 35, parágrafo 2º do Código Penal. Vejam, a lei proíbe saídas temporárias para condenado por crime hediondo com resultado morte, mas não proíbe o trabalho externo. E trabalho externo, gente, não é modalidade, não é espécie de saída temporária. Então, o condenado por crime hediondo com resultado morte praticado na vigência da Lei 13.964 de 2019 tem direito ao trabalho externo no regime semiaberto. Não tem direito à saída temporária. Não pode visitar a família, por exemplo. Não pode frequentar um curso, mas tem direito ao trabalho externo. É meio louco isso, né? Porque me parece muito claro que o objetivo da lei do pacote anticrime foi endurecer a execução penal para condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Tirar o livramento condicional e tirar essas saídas, esses saidões, vamos assim dizer, desses condenados, proibindo, por exemplo, as saídas temporárias. Mas houve uma falha aí na redação, claramente, em relação à não inclusão dos condenados por crimes equiparados hediondos com resultado morte e ao trabalho externo. Né? Então, o preso do regime semiaberto, nessa situação aqui, ele não tem direito a saída temporária, ele não pode ir em casa e visitar a família. Perdão, gente. Ele não pode ir em casa e visitar a família, mas ele pode sair todo dia para trabalhar. Se ele arrumar um emprego, uma oferta de trabalho e obtendo autorização judicial, porque o trabalho externo no regime semiaberto depende de autorização judicial, assim como as saídas temporárias, né? Ao contrário lá do regime aberto, mas no regime semiaberto, para sair para trabalhar, tem que ter autorização judicial do juiz da execução penal. Se ele arrumar um emprego, ele vai sair para trabalhar todos os dias. Ele pede ao juiz,
formula o pedido ao juiz da execução penal, com carta de emprego lá, tudo certinho, e o juiz vai autorizar. É meio esquizofrênico, né? O juiz não pode dar para ele sair da temporada de visitar a família, que ocorre 5 vezes durante o ano, mas vai ter que autorizar um trabalho externo que acontece todo dia. Né? Não tem lógica nenhuma, gente. Mas a lei é assim, dura lex, sed lex. Né? A lei é dura, mas é a lei. Né? Então, e pelo princípio da legalidade, o juiz não pode negar a ele o trabalho externo, porque não tem proibição legal. Ah, mas fica incongruente. Azar militar, dura lex, sed lex. Tá? Em relação também ao parágrafo 9 aí do artigo 2º da Lei 12.150, de 2013, né, que nós já vimos na progressão de regime, essa norma ela fala especificamente de progressão de regime e fala especificamente de livramento constitucional. Né? Mas ela tem uma cláusulazinha lá meio perigosa. Vejam lá. O condenado expressamente por sentença por integrar o ORCRIM ou por crime praticado por meio de ORCRIM não poderá progredir de regime, progressão de regime, ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais. Essa norma é o ó do Borogodó. O que são outros benefícios prisionais? Né? Para mim é uma norma inconstitucional. Né? Por que inconstitucional, gente? Porque viola o princípio da legalidade. Essa norma não tem taxatividade alguma. Qual é o conteúdo dessa norma? O que é um benefício prisional? Essa área temporária é um benefício prisional? Remissão de pena é um benefício prisional? Visita é um benefício prisional? É uma expressão muito ampla, muito genérica, de conteúdo jurídico indeterminado. Daí a sua inconstitucionalidade flagrante, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas como ela existe, está lá na lei de ORCRIM, né, e fala outros benefícios prisionais, eu trago ela para cá para lembrar vocês que há essa possibilidade. Tá? Ainda não vi nenhuma decisão sobre isso, não conheço nenhuma decisão sobre essa norma em específico. Tá? O pacote é muito recente para aplicar esse tipo de norma ainda para esses crimes. No entanto, eu só trago para lembrar vocês da existência dessa norma. Aí eu trago a súmula 520 do STJ, das saídas temporárias, né? No sentido de que as saídas temporárias elas são de competência do juiz da execução penal. É o juiz da execução penal que tem que decidir sobre as saídas temporárias, né? Fixar os dias de saída, os dias de retorno, como serão as condições das saídas temporárias. É matéria tipicamente jurisdicional, né? Que não pode ser delegada à função administrativa. Depois da confecção da súmula 520, né, o STJ criou essas 4 teses que estão aí no slide por conta do HC da Defensoria no Supremo Tribunal Federal. Né? A Defensoria levou uma questão ao STF dizendo, olha, não há como o juiz da execução atuar da forma que quer o STJ, porque a Vara de Execuções Penais do Rio não tem estrutura, tem pouca gente trabalhando, o volume de processos é muito grande, então o Supremo concedeu um habeas corpus à Defensoria e que forçou o STJ a criar nesse recurso especial aí, 1544036, essas 4 teses que, na verdade, flexibilizam a súmula 520, flexibilizam um pouco, dão uma temperada na súmula 520 do próprio STJ, né? Permitindo o fracionamento das saídas temporárias, permitindo que essa decisão do juiz seja uma decisão só para o ano inteiro, enfim, permitindo uma maior flexibilidade nas saídas temporárias, na decisão das saídas temporárias, que era o que existia antes, era o modelo anterior, era o modelo decisório anterior à súmula 520, tá? Então, a súmula 520, você tem que olhar para ela com essas 4 teses aí na cabeça, tá? Não é só a súmula 520, ela está temperada ou interpretada, como quiserem, ou complementada por essas 4 teses aí que foram com essas 4 teses confeccionadas no recurso especial 1544036 do próprio Superior Tribunal de Justiça. Perfeito? Não vou explicar porque são teses autoexplicáveis, né? Vou passar aqui. Livramento condicional. Né? Outro instituto aí que para cair quase como o céu é azul, quase certo como o céu é azul. 2 mais 2 são 4 e o Vasco é vice, né? A novidade que veio aí foi a questão da linha B do inciso 3º, né? Nós já falamos, eu dei uma pincelada lá quando falamos de progressão de regime, do parágrafo 7º do artigo 112, e aí também temos uma norma semelhante no livramento condicional, de modo que a falta grave só impede o livramento condicional nos últimos 12 meses. Então, quando o juiz vai analisar
o livramento constitucional tem que ver se nos últimos 12 meses não há falta grave. Se não houver, perfeito, está positivado o requisito para o livramento constitucional, requisito esse que o STJ chama de requisito objetivo, né? Apesar de ser um requisito que tem a ver com uma atitude comportamental, o comportamento da pessoa no cárcere, a ausência de faltas graves, o STJ vem chamando de requisito objetivo para o livramento constitucional, né? E aí eu trago também uma recomendação, o NUSPEN, o Núcleo de Sistema Penitenciário da Defensoria, ele atua com base, nós temos lá o que a gente chama de enunciados recomendativos, que são uma espécie de súmulas da Defensoria, ou do NUSPEN, melhor dizendo, em termos de execução penal, né? E um dos enunciados é a recomendação 25, do que nós temos lá, no sentido de que esse enunciado já existe há algum tempo, né? E que diz o seguinte: olha, se eu cumpro hoje, se hoje eu, Leonardo Rosa, preenchi os requisitos do livramento constitucional, então eu adquiri o direito ao livramento constitucional exatamente hoje. Atingi o prazo e tenho bom comportamento carcerário, não tenho faltas graves nos últimos 12 meses. Hoje, então, eu adquiri o direito ao livramento constitucional. Vamos supor que meu pedido esteja em trâmite perante o juiz da execução penal e daqui a um mês eu pratico uma falta grave. Aí vem a questão: essa falta grave vai impedir o livramento constitucional? Bom, pela linha B do artigo 33, inciso 3º do Código Penal, não vai impedir, porque é uma falta grave superveniente. E a lei fala em falta grave para trás, né? Mas alguém podia alegar a própria linha A do inciso 3º do artigo 33 do Código Penal, que eu tenho que ter comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena. Qual é a tese desse enunciado aí? É o contrário. Olha, faltas graves ocorridas posteriormente ao período de aquisição do direito não interferem no usufruto deste direito. É muito semelhante ou idêntico o que ocorria lá na época do indulto e comutação, né? O decreto era muito claro. O decreto de indulto e comutação, basicamente, a pessoa deveria cumprir os requisitos do indulto e da comutação até o dia 25 de dezembro daquele ano. Era sempre assim, até o dia 25 de dezembro de 2018, se você cumpriu esses requisitos, você está indultado. E um dos requisitos é não ter falta grave nos últimos 12 meses. E qualquer falta grave posterior ao dia 25 de dezembro era indiferente para fins de indulto. Porque no dia 25 de dezembro de 2018 eu já adquiria o direito ao indulto. É a mesma lógica, a gente aplicou aqui na recomendação 25 do NUSPEN. Faltas graves posteriores são indiferentes para fins de livramento constitucional e também para progressão de regime, gente. E também para saídas temporárias. Qualquer benefício, entre aspas, em que eu já adquiri o direito pelo implemento dos requisitos subjetivos e objetivos. Fatos supervenientes não podem interferir no usufruto desse direito. É o que diz a recomendação 25 do NUSPEN, e essa recomendação foi agora corroborada por um julgado da 5ª Câmara Criminal aqui do Rio de Janeiro. Está aí o número do recurso de agravo. Depois, quem quiser dar uma palmeada nesse recurso de agravo lá no site do Tribunal de Justiça, é interessante. Mas esse recurso de agravo diz exatamente isso. Uma falta grave posterior não interfere no usufruto de um direito que já foi adquirido pela pessoa privada de liberdade, tá? Então, atenção aí nessa questão. Trago aí novamente a súmula STJ 444. A falta grave não interrompe o prazo de progressão de livramento constitucional, perfeito? Não há interrupção do prazo de progressão. Hoje nós já sabemos, acabei de falar, a falta grave para fins de livramento, ela impede o usufruto desse direito ao livramento constitucional pelo período de 12 meses, né? Afeta o meu requisito subjetivo durante 12 meses, mas não afeta o prazo do livramento constitucional. Tá? Então, conjugue a súmula 444 aí com o inciso 3º, a linha B do artigo 83 do Código Penal. Tá? E, novamente, aí aparece o parágrafo 2º, aparece o artigo 2º, parágrafo 9º da Lei 12.850, né? Que é a Lei de Organização Criminosa, que proíbe o livramento condicional para o condenado por integrar o ORCRIM ou por ter praticado um crime através de um ORCRIM, né? Esse cara não tem direito ao livramento condicional se houver prova da manutenção do seu vínculo com aquela ORCRIM, né? Também aqui norma irretroativa, porque criou um requisito para o livramento condicional, agravando, né, as condições do livramento condicional, exigindo mais daquela pessoa privada de liberdade em relação ao regime, ao estatuto jurídico anterior
ao pacote de crime. Então, somente os condenados por integrar ORCRIM ou por praticar um crime através do ORCRIM a partir do dia 20 de janeiro de 2020, porque essa norma ela é, portanto, irretroativa. Perfeito? São os bizus aí interessantes da questão do livramento condicional, né? Muito comum em prova isso, né? Prazo de livramento condicional, os prazos de livramento condicional estão lá hospedados todos no artigo 83 do Código Penal, inciso 1, 2 e 5º, né? Também temos lá, de forma específica, para a lei de drogas, o artigo 44 da lei de drogas, né? Mas qual é a questão? É a questão do crime comum, né? O crime comum, a pessoa sendo portadora de bons, sendo primária e portadora de bons antecedentes, ela tem um livramento condicional com 1/3 da pena. Se ela for reincidente em crime doloso, aí é metade da pena. Qual é a pegadinha aí? A pergunta pode ser assim: o condenado por crime comum reincidente, qual é o prazo de livramento condicional? A pessoa automaticamente vai botar inciso 2º, metade. Cuidado, o prazo de metade de livramento condicional para o crime comum é só quando houver reincidência em crime doloso. Eu tenho que ter pelo menos 2 crimes que têm entre eles a relação de reincidência, né? 2 crimes comuns com relação de reincidência, por exemplo, roubo e furto, e a pessoa reincidente. E, nesse caso, os 2 crimes têm que ser dolosos. Porque se eu for reincidente, mas não em crime doloso, o meu prazo de livramento condicional não é de metade, é de 1/3. Então, por exemplo, eu sou condenado por um crime culposo de trânsito, né? Um crime culposo de trânsito, e depois eu pratico um crime de roubo e sou reincidente. Nesse caso, a reincidência, sim, existe uma reincidência entre o crime culposo de trânsito e o crime doloso de roubo. Mas essa reincidência não é em crime doloso. Então, apesar de reincidente nos crimes comuns, o prazo dele não será de metade, não é do inciso 2 do artigo 83, e sim do inciso 1 do artigo 83, porque não há aí reincidência em crime doloso. É uma hipótese em que a lei não prevê a norma, não prevê uma norma para regular essa situação, e na ausência de norma específica para regular essa situação de reincidência entre crime culposo e doloso, aplica-se a analogia em bona parte e, portanto, eu aplico o menor prazo para ele, apesar dele ser reincidente, tá? É a mesma questão aí do primário com maus antecedentes, né? Porque a lei, o inciso 1º do artigo 83 do Código Penal fala em primário, em condenado primário com bons antecedentes. E o primário com maus antecedentes? A lei também não regula essa hipótese. Há quem diga, de forma minoritária, que sendo primário, mas com maus antecedentes, ele tem que ser equiparado ao reincidente de crime doloso. Cumprir metade da pena. Pô, essa posição é esdrúxula, né? Como não há, a lei não regula a questão do condenado primário com maus antecedentes, né? A exemplo da situação anterior, não há dúvida. Vamos aplicar a analogia em bona partem. Então, o primário com maus antecedentes por crime comum, ele vai entrar no inciso 1 do artigo 83 do Código Penal. Prazo de 1/3. Eu queria finalizar com um cálculo discriminado. Eu acho que vai cair uma questão de cálculo discriminado. Eu não sou vidente, não sou a mãe de Ná, não tenho dons premonitórios, enfim. Mas até porque se eu tivesse, gente, eu não estaria aqui, né? Eu estaria lá na casa lotérica, jogando na Mega Sena, evidentemente. Mas cálculo discriminado numa questão, numa prova objetiva, para mim é batata. Não sei porquê, sabe aquele sexto sentido? Né? Eu estou tendo esse sexto sentido. Né? Cálculo discriminado sempre cai na prova da defensoria, sempre cai. Né? Caiu já em provão, em prova específica, inclusive. Provão escrito, né? Não era objetiva, não. Né? E não é difícil, gente. Cálculo discriminado está aí. Ó. É uma metodologia para as hipóteses em que há duas ou mais penas privativas de liberdade em execução redigidas por normas diferentes. Né? Então, por exemplo, é o caso clássico do condenado que cumpre pena por crime comum, em que o crime comum é regido por um estatuto jurídico específico de crime comum, mas também cumpre pena por um crime hediondo, em que também tem o seu estatuto jurídico específico. Então, vamos lá. É muito comum. O cara é condenado por roubo e tráfico, né? Ou por homicídio qualificado e furto, né? Nesses casos em que a questão de dizer a vocês
que ele tem condenações, mais de uma condenação criminal. Mais de uma, né? Pelo menos duas, portanto. E por crimes de natureza jurídica diferente, você já se liga que vai ter que ter cálculo discriminado. E isso se agravou um pouco com o pacote de crime, porque agora eu também tenho cálculo discriminado entre crimes comuns. Cuidado com isso. Até então, eu só tinha cálculo discriminado entre crime hediondo e crime comum. Agora não. Por conta dos prazos de progressão de regime, que diferenciam agora no crime comum, crime com violência e crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, eu também terei cálculo discriminado entre crimes comuns para fins de progressão de regime. Tá? Mas vejam, é muito simples. Quando você pegar a questão e ver lá as informações, decote, separe as informações. Ah, esse crime aqui é de roubo. Portanto, é um crime comum praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Esse aqui é um crime de furto. Crime comum praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Esse aqui é um estupro. Crime hediondo sem resultado de morte, se for o caso. Separem. E aí vocês vão ver, para cada instituto, progressão de regime, livramento constitucional e agora saídas temporárias, que também não havia antes. Saídas temporárias, vocês vão ver para cada tipo de crime qual é a norma que se aplica a ele. Como se fossem crimes isolados. Só que estão juntos, porque recai sobre a mesma pessoa. A diferença é essa. E aí vocês façam o cálculo discriminado. Ah, e se todos os crimes forem idênticos? Vamos supor que eu tenha 10 roubos. São crimes da mesma natureza, crimes comuns praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, e, portanto, eu vou somar as penas e depois eu faço o cálculo. Agora, quando for crimes, repito, de natureza jurídica diversa, eu faço o cálculo separado. Calculo o prazo de progressão de um, calculo o prazo de progressão do outro, no final pego o resultado e somo. E aí eu chego ao requisito objetivo. Esse tipo de questão é clássica na defensoria. O problema é o aluno, ou a aluna, ou o candidato que às vezes ele sabe fazer o cálculo discriminado, ele erra a conta, erra a matemática, né? A gente também erra, né, gente? Só que eu, quando erro, eu estou fazendo um processo lá, eu posso rever, usar a calculadora, perguntar para alguém, né? Eu tenho como voltar atrás, né? Na prova, não. Então, atenção aí, não só nas normas aplicadas, mas no cálculo. Vamos ver rapidinho aqui. Alguns exemplos. 3 exemplos. Olha lá. Progressão de regime. Exemplo 1. Progressão de regime. O cara, eu tô dizendo que ele é reincidente. Eu tô dizendo. Ele é reincidente. Ele tem a pena de 6 anos no roubo simples, tá? Mais 5 anos do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, eu tenho um condenado por crime de roubo simples e tráfico de drogas, e ele é reincidente. Tá? Eu dei a pena de 6 anos do roubo e pena de 5 anos do crime de tráfico. Estou dizendo quando cada um desses crimes foi praticado. Isso é importante. Tá, Leonardo, esses crimes foram praticados quando? Eu tenho que saber, porque agora tem uma norma, tem o pacote de crime que mudou as normas. O crime de roubo, crime comum, foi praticado antes da Lei 13.964, antes do pacote anticrime. Então, ele está na regra geral antiga ainda. Antes da Lei 13.964, qualquer crime comum, antes da Lei 13.964, qualquer crime comum, com violência, sem violência, grave ameaça ou não, primário ou reincidente condenado, não interessava. É crime comum? É sempre um sexto. Sempre um sexto. Então, esse crime aí, crime comum praticado com violência ou grave ameaça, para ele, a fração é de um sexto. Ele tem que cumprir um sexto da pena, porque ele é anterior ao pacote anticrime. Aplica o 112 caput anterior ao pacote anticrime. Então, para a progressão de regime, ele tem que cumprir um sexto de 6 anos. Tem que cumprir 1 ano nesse crime. Para o crime de tráfico, é a questão daquele recurso especial que eu falei a vocês no início. O recurso especial 191.0240 do STJ, decidido agora. Esse crime de tráfico aí, ele está praticado já sob a vigência do pacote anticrime. Né? E pelo pacote anticrime, só pode haver o crime de tráfico, crime equiparado hediondo, ele tem 2 prazos de progressão, de 40% ou de 60%. Só que o prazo de 60%, segundo o artigo 112, inciso, deixa eu confirmar aqui, inciso 7º, eu sempre confundo esse inciso 7º, mas deixa eu confirmar para não falar besteira aqui.
Não, quem fica falando besteira agora fica gravado, né? Antigamente, não. Deixa eu confirmar aqui. Então, pelo pacote anticrime, o crime de tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo, 112, já vou achar aqui, calma aí, gente, sem ansiedade. 112, inciso 7º. Pelo artigo 112, inciso 7 da LEP, com redação do pacote de crime, o condenado por crime equiparado a hediondo, sem resultado de morte, sendo reincidente na prática de crime hediondo, o prazo dele é de 60%. Só que nesse caso aqui, ele não é, apesar de reincidente, no caso concreto, ele não é reincidente na prática de crime hediondo. Porque o crime anterior é crime de roubo. Então, apesar de ser reincidente, ele não pode entrar no prazo de 60% do inciso 7º do artigo 112, porque essa reincidência não é a chamada reincidência específica, não é a reincidência em crime hediondo ou equiparado sem resultado de morte, porque é a reincidência com crime comum. Então, para esse cara aqui, eu vou ter que aplicar o 40%, que é o prazo de progressão de regime para o condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado de morte primário. Pô, mas ele é reincidente. Ele é reincidente. Mas ele não é reincidente na prática de crime hediondo. Então, ele não tem norma. Essa situação que está no exemplo 1, gente, não tem norma para regular, mas é a decisão do STJ. Então, para esse cara, eu vou ter que aplicar a fração de 40% de que está no artigo 112, inciso 5º do Código Penal. Artigo 112, inciso 5º da LEP. 40%, apesar dele não ser primário, apesar dele ser reincidente. Então, veja só, você tem que ver aí, manipular quais são os crimes, as datas dos crimes, para ver qual é a fração que se encaixa. Segunda situação aí, para fins de livramento condicional. Condenado primário, 9 anos no 121 caput, crime comum de homicídio simples, mais 6 anos pelo crime de estupro, né, do Código Penal. Vejam que eu errei nessa questão, porque eu não botei em que data, né, aconteceu os crimes. Era importante eu botar isso. Mas nesse caso não faz muita diferença, porque não houve alteração nesses crimes para fim de livramento condicional. O crime de homicídio simples, né, é um crime comum, não é crime hediondo, o prazo é de 1/3. Condenado a primário, o prazo é de 1/3 no artigo 83, inciso 1 do Código Penal. E o crime de estupro aí, sem resultado de morte, evidentemente, o prazo é de 2/3 do artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Então, você calcula 1/3 do crime de homicídio, 1/3 de 9 anos, dá 3 anos, mais 2/3 da pena do crime de estupro, 4 anos, e soma. 3 mais 4, 7 anos. Vai ter que cumprir 3 anos do crime de homicídio, 4 anos do crime de estupro, soma, e aí é o prazo de livramento condicional. Nesse caso, é indiferente você saber quando é que foi o crime, embora fosse desejável essa informação, porque não houve alteração pelo pacote de crime. Essas regras do livramento condicional, para esses crimes aqui, para essa situação, não houve alteração, né? Porque o livramento condicional agora, a única novidade no livramento condicional pelo pacote de crime é que ele proíbe o livramento condicional para condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado de morte. Ali proíbe claramente, mas ela não alterou os prazos de livramento condicional. Para finalizar aí, um condenado primário por 3 crimes, gente. 12 anos pelo 121, homicídio qualificado, né? Apenas 12 anos de homicídio qualificado, praticado já no pacote anticrime, está aí a data do crime. Outra pena de 6 anos por crime do furto, aquele furto qualificado lá pelo emprego de explosão ou artefato explosivo, né? O crime praticado antes do pacote anticrime, né? E mais 4 anos pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas. Esse cara passeou pelo Código Penal pela lei extravagante, né? São 3 condenações criminais distintas aí. E aí é um condenado primário, e eu estou dizendo que ele é primário, eu posso falar que ele é primário, é um arbítrio meu. E aí vamos calcular o prazo de progressão, de livramento condicional e de saída temporária desse cara. Progressão de regime. Primeiro crime, 12 anos pelo crime de homicídio qualificado, crime praticado já no pacote anticrime. Portanto, é um crime hediondo, com resultado morte, né? E ele é primário, condenado primário. Então, o prazo é de 50%. É o artigo 112, inciso 6, a linha A da Lei de Execução Penal. Para o crime de furto, olha que interessante. O crime de furto, ele é antes do pacote anticrime. Mas vejam, nesse caso aqui, ele então teria que cumprir 1/6 da pena, não é isso?
é um crime comum praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Pela lei anterior, é 1/6 da pena. Só que pela lei nova, gente, pela lei nova, pelo artigo 112, inciso 1 da LEP, crime comum praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, né, condenado primário, o prazo não é de 1/6 mais, é de 16%. E 16% é um pouquinho menos que 1/6. Então, para ele, como ele é primário, para o crime comum, o pacote anticrime retroage. Ao invés de ele cumprir 1/6 da pena, ele tem que cumprir 16%. Então, o inciso 1 aí, nesta situação, o inciso 1 do artigo 112 da LEP, com a redação do pacote anticrime, retroage. Então, 16% da pena de furto. Calcular 16% ninguém merece, né? Mas dá mais ou menos 1 ano e 7 meses aí. Perfeito? 16% da pena de furto de 6 anos. E o crime de tráfico de... O crime de associação é crime comum. E sendo ele primário, é a mesma coisa do furto, né? Ele te progredia com 1/6 da pena, mas agora, como é um crime comum sem violência nem grave ameaça, e ele é primário, aplica o artigo 112, inciso 1. Também retroage para o crime de associação, sendo primário aí o pacote de crime. Então, eu já fiz o cálculo todo aí, vai dar 50%, ele tem que cumprir 50% do crime hediondo, pela lei nova, e para os crimes comuns, furto e associação, eu somo as duas penas, que são crimes da mesma espécie, calculo 16%. Depois somos os resultados. Ele tem que cumprir 7 anos e 7 meses para obter a progressão de regime. E saída temporária, gente? Como é que é a saída temporária para esse cara aí? Bom, do crime hediondo com resultado morte, a lei proíbe. Lembram disso? 122, parágrafo 2º da LEP, com a redação do pacote anticrime, proíbe a saída temporária para condenado por crime hediondo com resultado morte. Ele praticou esse homicídio qualificado já na vigência do pacote anticrime. Então, é 100%. Ele vai ter que cumprir 100% da pena. Porque para esse crime não cabe saída temporária. Então, depois de ele cumprir toda essa pena do homicídio qualificado com resultado morte, e aí que eu estou tendo a aplicação do artigo 76 do Código Penal, primeiro cumpre-se as penas dos crimes, cumpre-se as penas mais graves. Então, depois de cumprir 100% da pena do crime de homicídio qualificado, que não cabe saída temporária, depois de cumprir essa pena toda, 100%, 12 anos, aí ele começa a cumprir as penas do crime de furto e de associação, onde é cabível, né? Onde é cabível a saída temporária. Então, como ele é primário, ele vai ter que cumprir 1/6 da pena do furto e da associação. Como são crimes comuns, eu somo 10 anos, né? 4 da associação e 6 do furto. 10 anos de pena desses dois crimes. Calculo 1/6, porque ele é primário. A aplicação do artigo 123, inciso 2º da Lei de Execução Penal, que é o prazo de 1/6 para o condenado primário para obter a saída temporária. Vai ter que cumprir 13 anos e 8 meses de pena para obter a saída temporária. Mas a saída temporária, veja, ela é definida somente em relação às penas dos crimes de furto e da associação. Do crime de homicídio qualificado, não. Tanto que ele já cumpriu toda essa pena. E, por último, livramento condicional. Mesma coisa, não cabe livramento condicional para o condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, praticado na vigência do pacote de crime. Então, 100% dessa pena. Ele vai cumprir essa pena todos os 12 anos sem direito a livramento condicional. Por crime de furto, 1/3, ele é primário. Crime comum primário. Então, artigo 83, inciso 1 do Código Penal. 1/3 de 6 anos, 2 anos. Mais 2/3 do crime de associação. Vejam, a associação para o tráfico, o crime do artigo 35 da Lei de Drogas, apesar de ser um crime comum, o prazo de livramento condicional é de 2/3. Está lá no artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas. Perfeito? Então, o crime de associação é um crime esquizofrênico. Para fim de progressão de regime, aplica-se para ele o prazo de crime comum. Mas, para fins de livramento condicional, aplica-se para ele o prazo típico de um crime hediondo equiparado, porque a Lei de Drogas diz que o prazo é de 2/3. Então, veja aqui a situação do livramento condicional. 100% da pena do crime de homicídio qualificado, que não cabe livramento condicional. 1/3, porque ele é primário, crime comum, lá do artigo 83, inciso 1 do Código Penal. E 2/3 da pena do crime de associação, por força do artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas. Cálculo discriminado aí numa situação um pouco mais complexa, com 3 condenações por crimes diferentes, né? Um condenado primário, calculamos aí progressão de regime, livramento condicional e saídas temporárias. Para mim, vai haver uma questão de cálculo discriminado. Para mim, vai. Se não houver uma questão de cálculo discriminado,
eu não chamo mais o Vasco de vice. Podem me cobrar isso. E atenção quando vier essa questão. Olhem bem a data dos crimes, quando foram praticados, se é primário ou não, enfim, e operem com as normas. Vamos encerrar por aqui. O encontro foi muito rápido. Espero que tenha sido minimamente proveitoso para vocês, né? Candidatos e candidatas. Desejo sucesso a todos vocês, né? Nessa prova do domingo. Façam a prova com tranquilidade, com calma, com paciência. Vocês não sabem tudo, como nós também não sabemos. Vão errar questões, é normal, faz parte, né? Ninguém sai de lá com 100% da prova acertada. Então, façam com tranquilidade, com calma, tenham paciência, usem o tempo que está lá disponível para vocês fazerem, né? Não corram para ir embora, para ver futebol, enfim, né? E desejo a todos sorte, né? E sucesso, e queria todos aprovados, mas é impossível, e aqueles que conseguirem passar, eu dou parabéns, e aqueles que não conseguirem, continuem na luta, porque é persistência, é estudo, é vontade e dedicação. Valeu, gente. Um abraço aí a todos e todas. Sucesso na prova aí do dia 20 que se aproxima. Valeu. Tchau, tchau.